Olá, nesse vídeo nós falaremos a respeito do tributo ISS, principais legislações. Então nós vamos falar especificamente, vamos falar de forma genérica do ISS, vocês vão entender, porque o Brasil tem mais de 5.000 municípios, então a gente precisa falar de ISS de uma forma mais genérica. Claro que em alguns vídeos especificamente eu vou falar do ISS do Rio de Janeiro, porque é o ISS que eu conheço, é o ISS que eu tenho contato, né? Eu não posso falar a respeito de ISS de outros municípios, mas nós vamos, na maioria dos vídeos a respeito de ISS, nós vamos falar de ISS de uma forma geral, nós vamos falar das principais legislações e são legislações comuns a todos os municípios. Então, falando de ISS, principais legislações, a gente tem que levar em consideração que em 1965 foi criado o ISS. Até então, nós não tínhamos o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, o ISS ele veio para incidir sobre o quê? Sobre a prestação de serviço. Se você não é prestador de serviço, você não tem o fato gerador e você não é o contribuinte. Posteriormente, né, nós tivemos o Código Tributário Nacional, que veio trazer as normas gerais do direito tributário, veio trazer o conceito de serviço, a hipótese de incidência do serviço e a pessoa da qual se exige o ISS. Então, porque a Constituição Federal, ela diz que a competência tributária é do município, ok? Mas ela não diz como isso vai ser feito. Então, o Código Tributário Nacional ele vem detalhando um pouco mais qual é o conceito de serviço, a hipótese de incidência, quem é o contribuinte. Então, nós temos aí os artigos 71, 72 e 73 do Código Tributário Nacional, tratando aí de ISS. Na Constituição Federal de 88, ela traz, através da emenda constitucional de 93, que quem tem a competência de cobrar ISS? O município. Então, o município, ele tem a competência, mas o que é interessante para a gente é definido em lei complementar. Isso quer dizer o seguinte, a lei complementar vai dizer alíquota mínima, alíquota máxima, vai dizer base de cálculo. Então, a Constituição Federal só diz, olha, compete ao município instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza. Agora, a lei complementar vai detalhar isso mais para a gente. Bom, e qual é a função da lei complementar? Como eu disse, vai definir alíquotas máximas e mínimas, e é interessante que atualmente nós temos para todo o Brasil uma alíquota mínima de 2%. Então, nenhum município no Brasil pode cobrar ISS inferior a 2%. E uma alíquota máxima de 5%. Então, nenhum município no Brasil pode cobrar uma alíquota superior a 5%. Então, todos os municípios, claro, eles têm autonomia, podem cobrar 2%, 3%, 4%, 5%, o que eles não podem é ultrapassar essa margem. E o interessante da lei complementar é que ela vem delimitar o poder dos municípios. Eles têm o poder de instituir ISS? Tem, mas eu tenho a alíquota mínima, eu tenho a alíquota máxima. E outra coisa, a legislação ela vai deixando claro que sobre a exportação não há incidência de ISS. Então, quando eu exporto o serviço para o exterior, não há incidência de ISS. Então, o município não pode cobrar porque tem uma lei federal dizendo que essa cobrança lá é indevida. E vem regular também a forma e as condições de isenção, incentivos e benefícios fiscais que serão concedidos ou revogados. O interessante da lei complementar e a lei complementar relacionada ao ISS é a lei complementar 116. O interessante da lei complementar é que ela delimita o que os municípios podem fazer de forma a tentar organizar a guerra fiscal entre os municípios. Não é tentar organizar, é tentar apaziguar. Porque o ideal seria que os municípios, né, crescessem juntos, que se ajudassem, que tivessem redistribuição de renda, mas não é isso que acontece. Os municípios eles precisam se sustentar, eles precisam manter a máquina pública, os funcionários, os serviços públicos pelos quais são responsáveis,
e nem sempre o que eles arrecadam é suficiente. Então, a lei complementar ela vem tentar organizar qual é o poder dos municípios aí, de forma que essa guerra fiscal entre municípios ela não se agrave. Bom, continuando então, nós temos aí a principal legislação é a Constituição Federal, né? A nossa lei maior vem dizendo que compete aos municípios cobrarem ISS. O Código Tributário Nacional vem definindo o conceito de ISS, de prestação de serviço, de uma forma ainda genérica. A Lei Complementar 116, que é de 2003, ela vem estabelecendo aí quem é o contribuinte, alíquota mínima, alíquota máxima, base de cálculo, questões de substituição, né, de retenção de ISS, e traz também, o que é interessante na Lei Complementar 116, ela traz uma lista do que é serviço. Então, não é o que eu acho que é serviço, eu acho que é serviço, eu acho que não é serviço. Não, é o que está na Lei Complementar 116, anexo 1. Então, lá tem a lista. Se o seu serviço, né, entre aspas aí, ele não está na lista de serviço da Lei Complementar 116, não é considerado serviço para fins de tributação. Um exemplo interessante é o aluguel. O aluguel, ele não é caracterizado como serviço e ele não é caracterizado como uma venda. Então, o que acontece? Não há incidência nem de ISS nem de ICMS. Por quê? Porque o serviço, uma das características do serviço é a obrigação de fazer. E quando você aluga, você não tem obrigação de fazer. E uma característica da venda é a obrigação de entregar. Quando você aluga um imóvel, você não tem a obrigação de entregar. Então, ele não é caracterizado nem como serviço, nem como uma venda. Por que é interessante essa lista de serviços? Porque hoje nós temos aplicativos, nós temos aí sites, né, de cessão de direitos, de uso, e essa questão toda de digital, ela ainda não está muito bem definida tributariamente. Quais são os tributos que incidirão? Então, a lei complementar, ela é uma lei federal, vem tentar aí limitar o que os municípios podem fazer e, claro, cada município tem o regulamento do ISS. Eu atuo numa empresa que presta serviço para 15 municípios. Você precisa minimamente saber a legislação dos 15 municípios. É muita coisa? Sim, é muita coisa, mas é a realidade do nosso país. Então, essas são as principais legislações do ISS: Constituição Federal, Código Tributário Nacional, Lei Complementar 116 e o regulamento do ISS de cada município. Então, eu estou em Aracaju. Você tem que entender minimamente do regulamento do ISS de Aracaju. Estou em São Paulo. Você tem que entender minimamente do ISS de São Paulo. Então, isso precisa ficar claro porque, às vezes, por exemplo, Rio de Janeiro e Niterói, você atravessa a ponte e está em Niterói. São legislações distintas. Eu não posso pegar a legislação do Rio de Janeiro e aplicar em Niterói, ou pegar a legislação de Niterói e aplicar no Rio de Janeiro. Então, é preciso você saber onde encontrar as informações para que você tenha minimamente segurança do que você está fazendo na área tributária. Estou calculando um tributo, ou eu acho que eu tenho uma isenção. Eu tenho que saber aonde buscar essas informações. Porque eu preciso de segurança no que eu estou fazendo. Até porque na área tributária você tem risco de fiscalização, de autuação, de multa, de juros. Então, esse cuidado, ele é necessário para dar segurança para o profissional do que ele está fazendo. E aí é o que eu volto a dizer, você precisa ter um embasamento legal do que você está fazendo. Sem esse embasamento, o risco de erro é muito alto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo a respeito das principais legislações do ISS. Até breve!